Se eu ouvir isso aí, irmão, eu ouvi isso aí, da boca de um fantasma, eu tô assim, impactado, irmão. Tô compartilhando com vocês isso aí. Porque eu sei que vocês esperam ansiosamente o cumprimento da palavra profética, assim como eu. Né? Você espera por isso, assim como eu, você tem orado por isso, você tem jejuado, você tem buscado. Né? É uma coisa incrível, irmão. Incrível quando você vê, você dá para nós o entendimento do discernimento da tua palavra, pela decisão revelada dos nossos corações, da vontade e desejo do teu coração. Abre, Senhor, dos nossos olhos para que a gente veja, dos nossos ouvidos para que a gente ouça, quebrando assim do nosso coração, que a gente entenda e compreenda qual é o agradável e perfeito, vontade do Senhor para as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém e amém. O preço da traição. Judas Iscariotes, um dos 12, foi ter com os principais dos sacerdotes para lhe entregar. E eles, ouvindo, alegraram-se, prometeram dar-lhe dinheiro, e buscavam como o entregaria em ocasião oportuna. Quando eles planejaram prender Jesus, quando eles planejaram pôr as mãos no Senhor Jesus Cristo, irmão, eles esperaram o momento certo. Eles não fizeram as coisas de maneira soldada, de qualquer jeito, porque eles temiam o povo, a revolta do povo. Então eles buscavam uma oportunidade adequada e correta para que eles pudessem fazer aquilo que eles desejavam. Jorge, dizendo obrigado, nos abençoe aquilo que eles desejavam. No melhor tempo e no melhor jeito possível. Entendeu? Oi, Maria Elizabeth, Deus abençoe o seu marido. Parece que quando eles prenderam Jesus na quinta-feira, que antecedeu a sua morte sexta, né? Eles prenderam ele já na sexta de madrugadinha, né? Na quinta-feira Jesus passou a noite orando no monte, quando ele desceu de bengazinho já, os caras prenderam ele. Havia um plano anterior, antes antecipado. Eles planejaram a prisão de Jesus. E eles planejaram prender Jesus. Cristiano Osório, bom dia, parabéns, feliz aniversário, obrigado pela tua oferta. Eles planejaram prender Jesus Cristo, irmão, no momento em que ele estivesse sozinho, que o povo não estivesse com ele. Né? Que o povo não estivesse com ele. Então, a gente vê Jesus tendo plena consciência das coisas. Jesus estando observando todas as coisas. Cristina Menezes, nesse momento, Judas estava endemoniado? Sim. Fernando Biggs, obrigado por fazer assim. Porque Jesus, irmão, quando ele tem o pão olhado na boca de Judas, né? Ele sai para trair Jesus. Judas, ele é o vaso de desonra. É a pessoa que foi preparada para isso, vamos dizer assim. Né? Então, Judas, ele foi movido pelo seu coração, e veja, e Judas, ele recebeu o prêmio para trair Jesus, mas quando ele foi trair Jesus, ele não tinha intenção do prêmio. Isso é uma coisa interessante, ó. Verso 11, assim, e eles, ouvindo, alegraram-se, vírgula. Depois, né? E prometeram-lhe dinheiro. Mas ele, quando ele foi entregar Jesus, ele não foi com dinheiro. Ele não pediu dinheiro. Os caras disseram que se ele fizesse o que ele estava dizendo que ia fazer, o cara não dava para ele. Então, a princípio, não foi pelo dinheiro. Nunca foi pelo dinheiro. O dinheiro foi o pagamento pela ação que ele teve. Mas a traição foi gerada no coração de Judas pelos Satanás. Ele fica evidenciado isso. Né? E o dinheiro ali apareceu depois, que a gente fica falando das moedas de prata, né? 30 moedas, né? 30 moedas de prata. Que ele recebeu 20 ou 30, não importa. Né? Mas esse foi o prêmio que os caras deram com isso. Quando ele foi entregar Jesus, eu falei no verso 10. E Judas Iscariote, um dos 12, foi ter com os principais dos sacerdotes para entregar. E eles, vírgula, ouvindo, vírgula, de novo, alegraram-se com sua presença. Né? E prometeram dar dinheiro, né? E depois disso. Então ele não foi trair Jesus porque ele deu dinheiro. Dinheiro foi o prêmio da traição. Dinheiro foi o prêmio da traição. Entendeu? Mas ele não se moveu para trair Jesus porque ele ganha dinheiro. E José Vieira, obrigado pela tua oferta, Deus abençoe. Ele não moveu-se com assim de Judas por causa do dinheiro. Ok? Então, esse texto ele faz essa revelação, eu acho que ela é importante. O coração de Judas não foi trair Jesus por causa da grana, dando ver consciência disso. Pelo coração, o diabo ele move o coração das pessoas para fazer a maldade. Depois da maldade vem o prêmio do dinheiro, vamos colocar essa pelo menos aqui, que está escrito. Tá, beleza? Vamos para frente um pouquinho, verso 12 diz assim, aí, no primeiro dia da festa dos pães asmos, quando sacrificavam a Páscoa, disseram os discípulos, onde queres que vamos fazer os preparativos para comer a Páscoa? 13. E enviou 2 dos seus discípulos e disse, e da cidade, e um homem que leva um cântaro de água vos encontrará, seguiu. E onde quer que entrar, dizei o Senhor da casa, o mestre diz, onde está o aposento em que hei de comer a Páscoa com os meus discípulos? E ele vos mostrará um grande cenáculo mobiliado e preparado, preparai ali. E saindo os seus discípulos foram à cidade e acharam como ele tinha dito, e prepararam a Páscoa. E chegada a tarde, foi com os 12. E quando estavam assentados a comer, disse Jesus, em verdade vos digo, e um de vós, que come comigo, pode me trair. Aí, Souza, obrigado pela oferta, Deus abençoe, um beijo para a Márcia, pessoal Marina, Deus abençoe vocês. Palavra aí, para. Veja que Jesus, aqui é o preparo da última ceia, já estava aí todo mundo se envolvendo, né? Já está no final do livro de Marcos, capítulo, o penúltimo, né? Já vai até 16, acho. A gente já nesse texto já está aqui no final da carreira de Jesus, ou começo, ou como você quiser chamar. Então, nós precisamos contar com a presciência de Deus. Irmão, se você quer ser um crente, cheio de poder, cheio de espírito, cheio de graça, você precisa aprender a conhecer o Evangelho. Presciência de Deus. Deus sabe de todas as coisas, Deus prepara todas as coisas antecipadamente. E é por isso que Deus fala as coisas para os seus profetas. Não, Deus não é muito presente, mano. Presente a Deus. Aqueles que têm muitos lugares, mas ele não é muito presente.
Entendeu? Então Deus ele preparou, olha só, no primeiro dia da festa dos pães asmos, quando sacrificavam a Páscoa, disseram-lhe os discípulos: aonde queres que vamos fazer preparativos para comer a Páscoa deles? Enviou dois dos seus discípulos e disse: ide à cidade, vão na cidade, Jesus disse, e um homem que leva um cântaro de água vos encontrará. Seguiu. Jesus disse: você chega na cidade, você vê um cara com um vaso de água na cabeça, ele carregando. Se você encontrar, porque segue, sabe? Olha a ciência, o que é presciência, pastor? É saber as coisas antecipadamente. Presciência, é ciência. Saber as coisas de maneira antecipada. Jesus sabia do cara, Jesus sabia onde o cara estava indo. O Espírito de Deus já havia tocado, falado do coração do cara, movido o coração do cara, para que o cara preparasse o lugar para eles. E nós, muitas vezes, achamos que as coisas só vão acontecer quando nós fizermos as coisas. Irmão, tem uma notícia de Deus para você. Quando chegar o tempo, vai estar tudo preparado. Você quer nisso? Fala bem, irmão. Quando chegar o tempo da bênção, o tempo do milagre, você vai se surpreender, porque o Espírito Santo de Deus já preparou todas as coisas. Já vai estar tudo pronto. Você só vai chegar sentado mesmo com ele, irmão. Só quem é crente entende o que eu estou falando. Muita gente não consegue entender a presciência de Deus, o preparo de Deus para todas as coisas. Quando Deus se antecipou tudo, irmão. E quando o crente chega, ele recebe o mandamento de Deus, uma ordem de Deus, e Deus diz: olha, vai lá para você almoçar. Você fica pensando: nossa, será que eu vou levar Coca-Cola? Não, não é para você levar nada. Deus mandou você ir. Quando você chegar, a mesa vai estar preparada. Vai ter pessoa para servir. A Coca-Cola vai estar gelada, a carne vai estar assada, a comida vai estar pronta. Deus está levando você para participar de um banquete. E quem vai dar o banquete é Ele, quem vai servir o banquete é Ele. Ah, você vai sentar, comer e se ligar na presença de Deus. É isso, você só precisa obedecer. Escute isso. Obrigado, Daniel Afonso. Escute isso, uma mensagem profética de Deus. Você não vai entender quem está dormindo, quem já acordou, ligado. Quando chegar a hora, quando chegar o dia, a gente vai acordar de manhã cedo, vai estar tudo preparado. Você não vai ter que fazer nada. Porque antecipadamente o Senhor já preparou todas as coisas. Antecipadamente o anjo do Senhor já visitou. O anjo do Senhor já visitou. O anjo do Senhor já preparou. O anjo do Senhor já alcançou todos os objetivos. Porque a Bíblia diz que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que prometa alguma coisa que ele não possa cumprir. O poder de Deus é que move todas as coisas. A palavra de Deus, glória do bom dia. A palavra de Deus, quando ela é proferida, quando ela é lançada da boca do profeta, essa palavra ela tem poder para fazer com que as coisas se cumpram. Porque ela é a palavra de Deus. A Bíblia diz que o Senhor, ao estar na terra, ele olhava e não tinha nada, era tudo escuro. Então ele disse: haja luz. E a Bíblia diz que automaticamente houve. Deus manda e o universo obedece. É assim que vai ser em tudo. Quando nós cremos no Senhor Jesus Cristo. Quando nós esperamos pela ação de Deus, operando Deus, quem vai pedir? Ninguém. Quem vai conseguir deter as poderosas mãos de Deus? Ninguém, não. A Bíblia diz que Deus não está com as suas mãos encolhidas para que não possa nos salvar. Não está com os seus ouvidos agravados para que não nos ouça. Ele ouve a nossa oração, ele interpreta os nossos gemidos. Ele observa essas coisas, ele usa os seus profetas para antecipar tudo aquilo que ele vai fazer, porque na verdade ele já fez. Porque quando o Senhor fala, já está feito. Só espera o tempo para acontecer. Quando você está na direção, na presença do Senhor, você só precisa sentar e ficar olhando. Não depende da força da tua mão, não depende do poder dos teus pés, não. Depende do poder da palavra de Deus, da ação de Deus, do movimento dos anjos do Senhor, que já receberam as suas ordens, já estão trabalhando quando você está dormindo. Os anjos de Deus estão trabalhando, movendo o coração das pessoas. Você acha que o Espírito Santo, quando ele quer, ele não move o coração dos ímpios. Veja, Deus está falando sobre os ímpios. Obrigado, canal Fernando, Deus abençoe. Deus disse para os discípulos: vão na cidade, lá vai ter um homem, vai estar com um vaso na cabeça. Segue ele, quando ele parar, ele vai estar no lugar, você chega lá e fala: ei, Deus mandou eu vir aqui, o cara fala: eu sei que ele mandou você vir aqui. Está preparado, a sala, a mesa, está preparado, está tudo preparado, vem e come. Deus moveu o coração do ímpio para abençoar o santo. Você precisa aprender isso, irmão. Deus removeu o coração dos ímpios para abençoar você. Deus removeu o coração dos ímpios para que a sua palavra se cumpra, para que eles tenham um lugar para a ceia. Porque Deus é poderoso, irmão. O nosso Deus é poderoso. O nosso Deus é poderoso. Geninha, obrigado, meu querido. Pastor, sonhei com tsunami, morri, fui para o céu, ainda abaixo, não me certo, com certeza. Se você tiver sangrado, você já morrido para o inferno, você não vai preocupado. Mas se você na benção, melhora mais um pouquinho, né? Melhora mais um pouquinho, isso melhora mais. A Bíblia diz que tem de vive de glória em glória, de vitória em vitória. Glória em glória, de vitória em vitória, de fé em fé. Assim que a gente vive. A pessoa não acredita mesmo, as pessoas zoam, fica zoando. Não é, irmão? A gente que é crente, não está falando de 6 anos. Nós estamos proclamando vitória, nós estamos proclamando bênção, nós estamos falando de volta por cima, nós estamos falando que nós vamos prevalecer, nós estamos falando que nós vamos vencer, nós estamos falando que o bem vai vencer, que a luz vai prevalecer, as pessoas dão risada, zoam, chacota e fazem o diabo contra o crente. Mas no final, irmão, no final, nós vamos estar sentados à mesa com o Cordeiro de Deus que tirou os pecados do mundo. No final dessa história toda, nós nos assentaremos com o Senhor. Nós estaremos na mesa, nós estaremos na mesa, nós estaremos na mesa com o Senhor, porque nós cremos de todo o nosso coração há um entendimento. Nós estaremos sentados à mesa. Nós veremos o ímpio cair por terra. Nós veremos o juízo do homem cair por terra. Nós veremos o sol da justiça prevalecer na terra. Nós veremos o milagre de Deus acontecer, porque o Senhor assim disse. Porque foi o Senhor quem disse. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Nós prevaleceremos. A igreja, obrigado. A igreja de Jesus Cristo prevalecerá, irmão. A igreja de Jesus Cristo, a noiva do Cordeiro, prevalecerá. Prevalecerá. Para a glória de Deus. Para a glória de Deus. Escute isso. Amém? Vamos lá? Vamos orar, irmão. A gente continua. Feche os seus olhos que eu quero dar. Deus, em nome de Jesus, meu Pai, eu peço a tua bênção sobre a congregação. Meu Deus, eu já trouxe aqui a tua mensagem que chegou no meu coração. Eu peço, Deus, que o Senhor abençoe cada um dos seus filhos que tem esperado pela sua vitória.
que tem esperado, Senhor, pela sua bênção, que tem colocado a sua vida na tua presença. Aquela pessoa, Senhor, que tem acreditado na tua palavra, que está esperando no Senhor, que tem chorado, Senhor, na tua presença. Deus, cada um deles continua crendo na tua vitória. Continua crendo que o Senhor é Deus da vitória. Que o Senhor é Deus que abre porta onde não tem porta. Que o Senhor é Deus que derruba as muralhas. Que o Senhor é Deus que enche a terra com água. Que o Senhor é Deus que faz a água se abrir para o povo passar. Que o Senhor é Deus que fez chover maná. Que o Senhor é Deus que faz descer fogo do céu. Que o Senhor é Deus que fez coisas extraordinárias. Que o Senhor fez coisas extraordinárias testemunhadas pelos olhos dos homens. E nós queremos que o Senhor ainda faz. E que o Senhor ainda fará. Nós queremos isso. Aleluia. Aleluia. Nós continuamos esperando, Senhor, e crendo que o Senhor nos alcançará. E nos abençoará. Porque cremos e esperamos no Senhor. Peço que o Senhor abençoe a água que os irmãos têm colocado diante de ti. Quando eles beberem dela, sejam alcançados pelo seu milagre. Em nome de Jesus. Amém e amém. Eu peço que o Senhor abençoe, Deus, também esse azeite que os irmãos estão colocando diante de ti. Que o Senhor possa derramar uma gota do azeite do céu em cada botija desta de azeite que os irmãos estão apresentando, para que ele seja santo, santifique tudo aquilo que ele tocar. Em nome de Jesus. Amém. A gente vai desdobramento depois. E amanhã, sábado, a gente oração no monte. Você sabe que estou numa campanha. Quando for 10 horas da noite, você pode orar comigo muito. Eu não vou transmitir, você sabe, né? Não vou transmitir, você sabe? Foi legal assim, pesado que eu não vou transmitir, mas você pode estar orando domingo na tua casa, né? Você pode estar orando no monte a partir das 22 horas, porque foi bastante gente para orar. Não se for sozinho, eu na noite, né? Se não tiver bastante gente, e aí o pessoal se voltar embora, então a gente vai fazer 10 horas da noite no sábado, tá bom? Mas se você quiser, você também ora aí na tua casa e a gente vai estar orando junto, tá? Um beijo para todo mundo, bom final de semana, Deus abençoe vocês. Obrigado pelo carinho, fiquem com Deus, tchau.